aqui chegamos no último app da temporada, meu bom. Se tu ficar até o final, vai ganhar um beijo da cremosa hoje. Então bora pro recap duvidoso ou nem tanto? Let's go! O Taikone corre pra sala secreta porque não quer morrer sem antes achar um jeito de salvar a família. Mas assim que ele pisa lá fora, esbarra na Lizzie e na Yulisha. Ela diz pro Taikone que sabe o que ele tá tentando fazer, e que a família foi pega pela síndrome do envelhecimento. Não existe cura conhecida pra isso, e mesmo que a maldição seja quebrada, a vítima não volta à idade original. Por isso o Taikone estava tentando criar uma droga para parar o envelhecimento da família, usando até as células demoníacas da Hildegard. O Taikone admite que tudo que ele fez foi para frear o envelhecimento de família, mas mesmo seguindo todas as ordens daquele homem, ele não achou o segredo da juventude eterna, e não tá nem perto de quebrar a maldição. E agora todo mundo tá no seu pé. Se é assim as coisas, ele tá disposto a sacrificar a própria alma para invocar o demônio que possa ajudar a família. O Taikone joga um cristal mágico no chão, ativando o círculo desenhado antes. Ele chama o demônio, mas nada acontece. O Taikone fica confuso, porque ele fez tudo certo. Era pro círculo sugar a energia das linhas de mana debaixo do castelo e invocar um demônio poderoso, mas quando a Lizzie ouve ele mencionar as linhas, ela avisa que a construção da fonte termal ontem desviou o fluxo. O Kurt cavou longe demais. O Taikone fica chocado, achando que a Lizzie planejou tudo para impedi-lo, mas na real foi só coincidência. Aí a Hildegard sai da sala secreta e o Taikone entra em pânico. Ele sabe o que ela vai fazer. A Lizzie e a Yulisha percebem que ela deve ser amiga do Kurt e perguntam onde ele tá, mas Hildegard diz que só fez ele descansar um pouco lá embaixo. Ela não quer que ele veja o que ela vai fazer. A Hildegard saca a espada e aponta pro Margrave, deixando a Yulisha e a Lizzie em choque. Elas perguntam se ela vai matar o Taikone, e a Hildegard diz que tem que fazer. Por mais que ele queira salvar a filha, se ele continuar nessa, um dia ele vai invocar um demônio. Aí não vai ser só a alma dele que se perde. O Taikone diz que só quer que a família viva uma vida normal, custe o que custar. E é exatamente por isso que a família pediu para Hildegard matá-lo. Ela não aguentaria a culpa de ver ele por outros em perigo só para salvá-la. A Hildegard está prestes a apunhalar o Taikone, quando do nada, a família aparece e grita para ela parar. Todo mundo olha para ela e surpresa total. A família tá normal de novo. Ela diz que foi curada pelos pãezinhos, pelos bolinhos da lua que o Kurt fez. O Taikone nunca imaginaria ouvir isso, mas não vai reclamar, claro. Ele só tá feliz que a sua filha tá curada. Enquanto isso, lá no porão, o feitiço de paralisia que a Hildegard usou no Kurt tá enfraquecendo. Ele já consegue falar um pouco, mas ainda não mexe o corpo. Vai precisar da ajuda da Akuri. Ele pede para ela pegar um frasco na mochila e dar um comprimido para ele. Quando ela faz isso, o Kurt recupera o controle do corpo e já tá pronto para ajudar lá em cima, mesmo sem entender nada do que tá rolando. Enquanto isso, lá em cima, o Taikone ainda tá abraçando a família, mas a Lizzie chama a atenção dele. Ainda tem muita coisa para resolver. O Taikone já sabe o que vem pela frente e diz que tá pronto para aceitar qualquer punição. A Lizzie avisa que invocar um demônio e prender outro sem permissão são crimes graves, até para um nobre como ele. Então ele provavelmente vai encarar prisão ou até execução pelos seus crimes. A família abre a boca e implora para a Lizzie reconsiderar. Ela diz que o Taikone não é uma má pessoa, tudo que ele fez foi por ela. Se alguém tem que ser punido, é a própria família que pede para levar a culpa no lugar do pai. Mas a Lizzie avisa que não quer punir ninguém. Como membro da realeza, ela deveria reportar o que o Taikone fez. Mas, já que ele agiu por amor à filha, ela tá disposta a fingir que nada disso aconteceu, se o Taikone prometer trabalhar pelo bem do ateliê de agora em diante. O Taikone fica grato pela misericórdia e aceita a proposta. Agora só falta o Kurt apagar o círculo de invocação para todo esse rolo acabar. Mas antes que eles possam fazer isso, um homem aparece e solta: vocês não vão ter um final feliz. A Hildegard reconhece ele, é o roteirista. O Taikone diz que foi ele quem trouxe a Hildegard e ensinou o círculo de invocação. O roteirista achava que, quando os demônios aliados da Hildegard descobrissem que ela estava no castelo do Taikone, eles atacariam e começariam uma guerra. Mas para a decepção dele, ninguém fez nada. A Hildegard diz que já tinha avisado todos seus aliados para não brigarem com os humanos. Ela sabia que o roteirista faria algo assim, e pelo visto, o aviso funcionou. O roteirista tá puto, porque todos os planos dele estão dando errado. Ele até enganou o bispo da igreja Polan para tentar assassinar a Lizzie, mas o roteiro dele foi interrompido. E agora, os planos estão indo pro ralo de novo. Ele nem sabe como quebrar a maldição de envelhecimento que ele colocou na família. Quando o Taikone ouve isso, ele percebe: o roteirista amaldiçoou a filha dele. Ele fica furioso e parte pra cima, mas o soco dele bate no campo de força em volta do roteirista. Aí o Yulisha entra na briga, mas o campo bloqueia o golpe dela também, porque a espada que o Kurt fez para ela é uma arma sagrada, com poder suficiente para rachar o escudo do roteirista. O roteirista fica chocado, não esperava alguém com uma espada sagrada. Ele já estava pensando em fugir, mas antes tem mais uma cartada. Ele saca um vidro com um líquido preto. A Hildegard grita para que pegue aquele vidro a qualquer custo, mas já era. O roteirista joga o líquido no círculo de invocação, ativando ele. O demônio é invocado, e para o azar deles, é o mesmo grão demônio que atacou eles antes. A Yulisha não entende, ela tem certeza que matou ele da última vez. O demônio ri e explica que demônios são seres espirituais. É bem difícil matar um de verdade,
mas ele admite que a derrota anterior custou séculos de reserva mágica dele. A Lizzie tenta pegar a espada mágica enquanto ele tá distraído, mas o demônio já sabe o que ela faz, e arranca a arma da mão dela antes que ela possa usar. A Hildegard lança uma bola de fogo, a Eilish avança com a espada sagrada, e a Lizzie começa a conjurar magia de luz. Mas antes que qualquer ataque chegue nele, o demônio acerta os braços delas com flechas de energia sombria. A Eilish não acredita, ele reagiu mesmo depois de levar uma bola de fogo. O demônio ri, magias assim são inúteis contra minha barreira. A única coisa aqui que poderia me machucar era aquela espada sagrada, mas agora, com seu braço ferido, você não pode usá-la. Como o demônio gastou muita energia na última invocação, ele planeja recuperar seu poder, fazendo os humanos sofrerem. Assim, ele prova sua superioridade e fortalece sua magia. Mas isso também significa que se Lizzie e Ulisha conseguirem abalar a confiança dele, ele perde poder e desaparece. Só que é mais fácil falar do que fazer, especialmente quando ele tá torcendo as flechas nos ombros delas. A Lizzie tenta disfarçar a dor para não alimentar o demônio, mas ela não vai aguentar por muito tempo. O demônio fica rindo, vendo a Lizzie e a Ulisha tentando não gritar, quando do nada o Kurt aparece. Ele tá estranhamente calmo, vendo um Lorde Demônio. Faz séculos que eu não via um, achei que estivessem extintos, mas claro, nunca é fácil se livrar das pragas da vez. Provocações como chamar o demônio de inseto são ótimas para abalar a confiança dele, mas o Kurt não tá falando por mal. Na vila dele, ele lidava com Lordes Demônio direto, então ele realmente vê o bicho como só mais um inseto conveniente. O demônio fica putaço com a audácia do Kurt e lança uma bola de fogo nele, mas antes que acerte, a Akuri teleporta o ataque de volta, fazendo o demônio tomar o próprio golpe. O Kurt agradece, mas a Akuri não vai poder usar teletransporte de novo tão cedo, então agora a Eilish tem que protegê-lo. Ela se coloca na frente dele e quando o demônio lança outra bola de fogo, ela tenta usar aquela técnica de corte mágico que falhou contra a Soulflare dias atrás. Dessa vez pelo Kurt, ela não pode errar. A espada dela toca no feitiço e ela tenta cortá-lo, mas de novo, não funciona direito. Só que como ela tá usando a espada que o Kurt fez, algo diferente acontece. As chamas do demônio são absorvidas pela lâmina. A Eilish não faz ideia do que rolou, mas parte pra cima e devolve o fogo pro demônio com uma ave de fogo azul indo pra cima. O demônio começa a perder a compostura. Ele tá sendo superado, mas mesmo que vá cair, ele vai levar alguém junto com ele. Então, ele usa seu golpe especial e tenta espetar a Hildegard no peito com os braços. Ou pelo menos era o plano. Quando ele acerta ela, os braços dele esmigalham. O demônio não entende, nada deveria ser duro o suficiente para bloquear seu ataque. Até que a Hildegard saca aquele pão que o Kurt fez mais cedo. E bom, não sei se isso é bom, mas o Kurt fez um negócio tão duro que provavelmente sobreviveria até o fim do universo. Parece absurdo, mas o demônio percebe que já viu algo assim antes. Ele pergunta se o Kurt é da Vila Rast. Quando o Kurt confirma, o demônio só fica incrédulo, desesperado e se desintegra, porque ele não quer lidar com as loucuras que o Kurt é capaz de fazer. Depois que o demônio some, o Kurt explica que por algum motivo, sua vila era atacada por Lordes Demônios toda hora, então eles criaram um monte de contramedidas. No fim, todos os Lordes Demônios foram extintos. Considerando que um pão do Kurt bloqueou o ataque final de um demônio, a Eilish nem imagina que tipo de contramedidas o povo da vila dele inventou. Tudo parece resolvido, até que um círculo negro aparece no meio do círculo de invocação e começa a sugar tudo para dentro. A Hildegard avisa que o efeito da droga que o roteirista usou acabou, mas ninguém entende. Ela explica que aquele líquido preto que ele jogou no círculo era uma droga que ativa círculos mágicos sem precisar de mana ou almas na hora. Só que quando a invocação acaba, o líquido começa a cobrar o preço, e considerando o círculo usado, ele não vai parar até sugar energia equivalente a 100 almas. O pior, não tem como parar sem sacrificar gente, e nesse ritmo, todo mundo no castelo vai ser consumido. É aí que um criado do castelo entra carregando uma caixa cheia de bolinhos do Kurt. E por incrível que pareça, tem exatamente 100 dentro. Então o negócio preto devora os bolinhos e vai embora de boa. Mas o criado aparecer com os bolinhos não foi só coincidência. Na real, foi a bandana que mandou ele buscar os bolinhos do Kurt e ir até lá. Ela tinha um palpite de que os bolinhos seriam suficientes para satisfazer o negócio preto. Mas isso é meio assustador quando você para pra pensar. Se os bolinhos do Kurt podem ser usados como sacrifício, teoricamente, ele poderia invocar quantos Lordes Demônio quisesse e obrigá-los a obedecer ele. Mas o Kurt nunca faria uma coisa dessas. Em outras notícias, depois daquela noite, o Tycone anunciou a sobrevivência da família pra galera, e todo mundo ficou felizão em saber que ela tá bem. Depois de um breve interrogatório da Mimiko, Hildegard e a Soulflare foram liberadas e voltaram para sua terra natal. Quanto à barraquinha de bolinhos lua cheia, tá indo super bem, junto com a fonte termal que o Kurt fez. Exatamente como a bandana esperava. Quanto mais pessoas souberem do Kurt, mais ele influencia o mundo, então ela vai ter que ficar de olho nele mais de perto. Mais tarde, Kurt e o pessoal voltaram para o ateliê, e parece que o Kurt ganhou o título de cavaleiro por suas ações. A Senna perguntou como foi a cerimônia, e o Kurt disse que ficou nervosão o tempo todo. Ele nem acha que merecia reconhecimento, porque quem derrotou o demônio de verdade foram a Lizzie e a Eilish, pelo menos é o que ele acredita. Só que o Tycone sabia muito bem que o Kurt foi o herói que salvou eles aquele dia, então deu para ele o de cavaleiro honorário. A Eilish também ganhou o título de baronesa, e o ateliê agora tá
oficialmente sob a proteção do Taikone, ou seja, nenhum nobre pode encostar neles. Enquanto isso, a Hildegard e a Sofler estão viajando, e ela olha pro presente que o Kurt deu para ela antes de ir embora. Ele queria dar uma flor arco-íris, mas essas ainda estão extintas, então no lugar, ele fez uma flor de oricalco para ela. A Hildegard fica chocada quando percebe que o Kurt fez um presente com um dos metais mais valiosos do planeta, mas ele acha super normal. Ela não acredita que fez cara de boba na frente dele, mas ainda tá feliz por poder ter conversado com ele. Afinal, a primeira vez que eles se veem em mais de 1800 anos. Sério mesmo, isso significa que se o Kurt não aprendeu bom senso em mais de um milênio, não tem mais esperança pro moleque. De volta ao ateliê, tá rolando uma festa pra comemorar, mas o Kurt percebe que o Rikuto não tá tocando na comida. Ele vai perguntar se tá tudo bem. A Lizzie não pode deixar o Kurt descobrir que o Rikuto é uma ilusão, mas também não quer que ele continue se achando só um faz tudo. Então ela faz o Rikuto dizer que vai viajar pra capital real. Enquanto ele estiver fora, o Kurt é oficialmente o novo mestre do ateliê. Como esperado, o Kurt acha que não merece um título desses, mas todo mundo já estava preparado, então eles enganam ele, fazendo parecer que isso é algo super comum. No fim, o Kurt aceita de boa. Meu bom, como assim o Kurt tem mais de 1000 anos? Esse anime fica botando plot até no último episódio, que loucura. Mas se tu ficou até o final, deixa o seu like e se inscreva para dar uma força legal. Ativa o sininho para não perder nada e olha mais vídeos checando a descrição e os cards. Minhas redes estão aí embaixo para mais conteúdo de anime. Então valeu pelo apoio de sempre e falou!